Declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma sugestão a fazer, uma correção? Podemos aprová-la. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Bom, senhores, hoje nós vamos ouvir o senhor Aristóteles, ou Totti, da Comurg. Já agradeço, presidente, sua vinda aqui, a sua disponibilidade. Eu sei que a Comurg não para. O senhor sair de lá já é um sacrifício muito grande. Então, agradeço o senhor se deslocar até aqui à Câmara. São apenas questões organizacionais entre a Secretaria de Educação e a Comurg que a gente pretende esclarecer. E também vamos receber o senhor Márcio Campos, diretor da ITA. Ele já se encontra? Tá. Assim que a gente terminar com o senhor Totti, a gente já passa para ele. O vereador tem uma consideração inicial a fazer? Bom, presidente, algumas perguntas de praxe mesmo, só para que a gente conste na ata. O nome do senhor? Aristóteles de Paula e Souza Sobrinho. Cargo que ocupa atualmente? Presidência da Comurg. Grande empresa. Grande empresa. Presidente, quantos servidores da Comurg hoje estão à disposição da educação? O senhor tem essa informação? Na verdade, a Secretaria está devolvendo alguns servidores em função de alguma obediência de um TAC que eles fizeram lá. Eu acredito que hoje, na minha visão, não tem ela fechada, não sabia qual era essa pergunta, mas em torno, no momento, de uns 140 pessoas estão à disposição ainda. Qual que é a justificativa utilizada para garantir essas disposições, senhor presidente? O senhor pode nos auxiliar com algumas informações? Presidente, Sabrina, a Comurg ela vem de 45 anos, vai fazer agora de 21 de outubro. E essa vida ela veio se moldando ao longo de cada ano. Cada gestão é uma forma de administrar. Nós encontramos na Comurg um convênio anterior a 2017, que era 200 servidores que estavam nesse convênio. E esse convênio foi realmente pautado dentro de uma linha do serviço básico, que era a limpeza dos prédios da educação, para confecções de roçagem e jardinamento. Certo? Hoje permanece esse perfil ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente não tem a gestão de conhecimento do dia a dia, mas acredito que sim. Certo? O outro fato interessante é que, só para enriquecer a sua pergunta, presidente, a partir do ano 2018, a Comurg realmente pautou pela independência dentro da concepção da criação dela, que é de economia mista, desvinculou, cortamos o cordão umbilical com a prefeitura, com o Passo. Hoje, a prefeitura ela é acionista majoritária, justamente com o IPASGA e a Saneago. Então, nós criamos realmente esse novo perfil, obedecendo à criação da Comurg. E, com essa criação, nós, através do Conselho, através do Conselho da Assembleia Geral, foi constituído uma chamada sessão para que nós possamos realmente, a partir de agora, fazermos um contrato individualizado com cada secretaria, certo? Então, cada secretaria agora vai realmente fazer o contrato da necessidade do serviço para que a Comurg não demita os 9.000 servidores que nós tínhamos lá em 2018. E esse contrato, esse convênio entre a Comurg e a Secretaria de Educação já foi firmado? Já está em andamento. Está dependendo agora muito mais da Comurg do que da própria educação, em função das certidões negativas que nós temos que apresentarmos. Tá. O ônus dessa disposição ele fica para a Comurg ou está indo para a educação, o senhor sabe? Nesse convênio anterior, será pelo órgão requisitante. Já a nova administração será o contrário.
Ele vai receber pela Comurg e prestar serviço para a Comurg aquela secretaria, certo? Mas atualmente, então, é a educação que vem que está pagando. Exatamente. O senhor sabe me informar se eles continuam recebendo insalubridade? Cada secretaria do município, da direta, ele tem uma determinação da Procuradoria. E eu acredito que alguns devem receber pela função, mas a maioria das secretarias hoje realmente não estão fazendo esse pagamento. Tanto é que a dificuldade hoje para manter esse convênio é uma dos empecilhos. Por isso, nós estamos buscando esse novo contrato, que o servidor não tenha a perca do trabalho dele na origem, certo? Junto àquele órgão que ele realmente vai prestar serviço para a Comurg, a função daquele solicitado pela secretaria tal. O que a gente tem percebido também, conversando com algumas diretoras, alguns profissionais da área, é que onde passa o mutirão à frente de serviço da prefeitura, existe algum tipo de reforma nessas escolas, e com dinheiro oriundo do Escola Viva, que é a descentralização para que cada diretor possa, enfim, manter ali a estrutura mínima da escola. O senhor tem consciência disso, que esse dinheiro da Escola Viva só é liberado se o mutirão ou a frente de serviço passa ali naquela região? Presidente, na verdade, acho que não procede, porque eu conheço muitas diretoras e muitas delas solicitam para nós: olha, eu estou com dinheiro, precisaria da mão de obra, certo? E muitas vezes nós vamos lá e cedemos essa mão de obra. Fora do mutirão e da frente de serviço. Fora do mutirão, certo? Quando vai passar uma frente de serviço ou um mutirão, que vocês têm contato com as escolas, existe algum tipo de direcionamento para qual serviço deve ser feito ali? Tanto da Comurg ou por parte do senhor Fábio, que é diretor hoje na secretaria? O que nós buscamos é ouvir a diretora e a comunidade. Qual é a necessidade básica para que nós possamos dar a mão de obra, certo? A maioria são parte elétrica, hidráulica, né? A parte de jardinamento, podas de ar, muitas vezes, que estão realmente com as galhadas bem baixas, certo? Então, quer dizer, é uma forma da prefeitura, juntamente nesse projeto, que é uma gestão diferenciada, que é o mutirão, que não é um programa de governo, de uma prefeitura, mas sim de um governo, certo? Que tem nós buscado facilitar o máximo para a comunidade, em termos de custo, porque nós temos toda uma demanda de toda a população da Comurg naquela região, não tirando das outras regiões. Você conhece muito bem como é que é feito, os PAs, cada um naquela região, realmente, só que envolve mais naquele ponto, para definir em 3, 4 dias o objetivo. Entendi. Senhores vereadores, querem fazer uma consideração? Bom, primeiro, bom dia, Totti. Senhor presidente, eu quero começar, antes das indagações ao Totti, já com uma solicitação, e aí um alerta à nossa SEI, que eu cheguei a fazer essa alerta de forma contrária, mas que, revendo o nosso regimento, e para que nós não corramos e possamos correr o risco de maculação da nossa SEI, nós temos algumas convocações que são anteriores ao exercício de 2017, e o fato gerador, toda a SEI, nós sabemos que ela tem que ter foco específico, e quando foi assinado a CPI, a SEI, a CPI era o Cajuru que gostava de falar, né? E ele agora está falando todo o tempo que ele está com a CPI da Torga lá. Então, a minha preocupação vem porque nós temos algumas pessoas que estão convocadas, inclusive já na próxima segunda-feira, a senhora Marta Helena e também a ex-secretária Neide Aparecida. Eu estou apresentando um expediente pedindo a revogação da convocação dessas pessoas, sob pena de nós estarmos colocando todo o trabalho que está sendo feito na SEI sob júdice. E, com certeza, nós podemos ter um imbróglio e todo o trabalho que nós fizemos. Então, para se convocar essas pessoas, nós vamos ter que fazer ou a solicitação de uma nova SEI. Infelizmente, nós não podemos fazer essa diligência aqui dentro da comissão,
em virtude do fato da investigação, quando foi colocada, tinha data específica para a investigação. Então, eu já estou apresentando aqui o da Neide e vou trazer daqui a pouco da senhora Marta Helena, mas já faço também esse pedido de forma verbal para Vossa Excelência. Com relação ao TOT, e especificamente essas disposições, TOT, essas disposições não acontecem só na educação. Nós sabemos, essa casa, inclusive, tem funcionários que são da Comurg, estão aqui à disposição, no meu entendimento, por essas pessoas, de alguma forma, serem essenciais para o trabalho de alguma comissão e também para o bom andamento de alguns órgãos. Essas insalubridades que alguns dessas pessoas recebem com relação à educação, não sei se o senhor tem essa informação para nos dar, elas também podem ser pagas em virtude do trabalho que é executado por essas pessoas, por exemplo, quando ela está numa escola fazendo uma capina, tem lá o risco de um escorpião, de um inseto, então ela continua com a insalubridade e também com a produtividade. Seria isso? É um fato que não gera pela Comurg. É um fato gerado pela direta, pela Procuradoria, uma normativa que não cabe a nós definir. Em função disso, Zander, vereador, que nós buscamos, nessa nova concepção da Comurg, criar uma garantia para o servidor que ele não vai perder o vínculo dele com a Comurg e nem o salário. Certo? Exatamente. Se ele vai prestar um serviço a partir agora de julho, vamos pôr, na educação, automaticamente ele vai receber o que ele ganha hoje na Comurg. Ele vai prestar um serviço que ele presta no dia a dia, na cidade, onde que ele estiver, será realmente reconhecido esse trabalho. Exatamente. E até dando a oportunidade para que fique claro, também essas disposições, a exemplo do que acontece aqui nessa casa, o ônus dela é para o órgão onde esse funcionário presta o serviço. Exatamente. E vou dizer uma coisa, sem maldade. É uma das formas também que a Comurg tem encontrado para manter essa equipe, certo, dentro de uma realidade de... Para aliviar financeiramente. Para nós adequarmos a Comurg ao mercado da iniciativa privada, porque nós temos que, hoje, todo o serviço prestado e vamos prestarmos, nós temos que fazer uma licitação. A Comurg vai participar. E nós temos que buscarmos custos equiparáveis com o mercado da iniciativa privada. E os anos foram realmente deixando de olhar isso. E, a partir de agora, os olhos realmente será voltado nessa linha de economia, não tirando o salário dos servidores, mas, sim, adequando cada dia mais esse papel nosso de buscarmos... Bom dia, buscarmos realmente a saúde financeira e o bem-estar do nosso servidor, dando a ele a autoestima, a garantia do seu trabalho, certo? E fazer com que ele realmente dedique, como sempre ele dedicou, a vida para a cidade de Goiânia e para a Comurg. Para concluir, Totti, essas disposições, é claro, e aí até quero te parabenizar, porque acompanhei aqui junto a essa casa e, consequentemente, as outras secretarias que têm essas disposições, foram todas feitas, inclusive a prorrogação daquelas que já existiam, então, todas feitas em cima de um amparo legal da Procuradoria-Geral do município e também do jurídico competente pela Comurg. Uhum. É isso? Exatamente. Também pela Procuradoria da Câmara Municipal. De todos, onde tem as... A resolução ela realmente deu o direito de ter essa cessão do servidor só até o dia 31 de dezembro de 2019. Ou antes, nós podemos realmente assinar o convênio também com a Câmara, através de extensão, entendeu? Onde que nós temos lá tanto a Câmara Legislativa como o Poder Estadual, Poder Federal, os tribunais. Tem vários servidores nós prestando serviço também nessas outras entidades. Existe, então, um prazo, senhor presidente, para se adequar? Vocês podem ter, com convênio ou sem convênio, servidores à disposição até 31 de dezembro deste ano. Exatamente. Então, vocês têm essa previsão ainda? Sim, houve a prorrogação de um ano para todas as secretarias. Para não ter prejuízo ao servidor
e nem prejuízo também para a cidade. Perfeito. Exatamente. Bom, eu particularmente quero parabenizar a estadia do Totti lá na Comurg, né? Nós sabemos das dificuldades da Comurg, nós sabemos, né? Eu já fui diretor de uma subsidiária na época da Comurg, nós sabemos o que é gerenciar uma empresa, né? Na minha opinião, o órgão mais importante da prefeitura, e muito engessado, né? O que a gente vê da Comurg, em virtude das últimas gestões que tem, foi um engessamento. Parabenizo Vossa Senhoria até pela retirada, não de poderes, né? Mas eu acho que o sindicato, há uma legislatura atrás, por exemplo, o sindicato tinha muita força e o sindicato era para muito poucos, né? E o senhor conseguiu, nesse curto espaço de tempo que está lá, fazer com que a Comurg funcione de forma onde aquelas pessoas que realmente merecem o nosso respeito possam produzir um bom trabalho para a cidade. Eu estou satisfeito, presidente. Obrigada, vereador Zander. Vereadora Cristina. Bom dia, presidente Sabrina, vereador Zander, vereador Cabo Sena, Totti, né, que veio aqui prestar esses esclarecimentos. Nós fizemos algumas visitas, presidente, às unidades escolares de Goiânia. E, na grande maioria das que nós visitamos, o mato é alto, a condição da escola é péssima, muitas com quadras de esporte completamente abandonada. E a gente aqui vê que são mais ou menos, o senhor disse, não tinha exatidão, 140 funcionários à disposição. Há alguma forma de fiscalização do trabalho desses servidores dentro das unidades educacionais? Existe, por parte da Comurg, alguém que faça essa vistoria, se o serviço está sendo feito, se está sendo prestado, se a pessoa está atuando na escola? Porque me parece que 140 conseguiriam aí, né, num tempo curto, deixar a escola pelo menos limpa, né? Não é o que a gente vem encontrando aí nas visitas. Bom dia, vereadora. Eu acredito muito que o servidor sempre trabalhou numa linha definida naquela escola, não para todas. Primeiro, ele sempre é solicitado à disposição dele mais próximo da casa que ele reside. Questão de adaptação, há vários motivos. Mas os 140 não quer dizer que ele é responsável 100% por essa manutenção. É claro que gestora que tem que determinar o que é para ser feito. Certo? Eu acredito muito na gestão. E uma gestão ela tem que pautar em dois objetivos: metas e cumprir quem é que determinamos. E a segunda é o bem-estar da garantia daquele que você está na gestão. Então, eu acho o seguinte: a questão do mato alto é uma questão até de adequação das pessoas entenderem. Se nós buscarmos as imagens que a gente percebe nos vídeos de comunicação da cidade, você vê as pessoas sempre falam assim: mato. É um capim. O mato que eu conheço é floresta, é uma coisa assim. E o capim, ele tem uma facilidade, nesse período de chuva e sol, ele cresce uma média de 3 centímetros, se for o braquiara. 10 dias, é tão rápido, numa semana, 10 dias, ele está com 30 centímetros. Se passar por mais 20 dias, ele está com 60 centímetros, ele já está soltando o pendão já da semente já. Aí ele já começa a deitar. Então, é uma coisa assim, muito, muito interessante. Muito interessante as pessoas entenderem o seguinte: o capim ele tem que ser dominado no dia a dia. Goiânia, anteriormente, tinha o poder de usar o secante. E foi proibido, certo? Pela legislação, que não pode usar mais o secante. Então, hoje, tudo é costal ou é máquina feita na mão. Certo? Então, não há, por parte da Comurg, um acompanhamento do serviço desse servidor à disposição. Fica a cargo da escola ou da unidade que requisitou o servidor, é isso? Exatamente. Obrigado. Satisfeita, vereadora? A senhora foi rápida, velho. Vereador Cabo Sena, Vossa Excelência tem alguma...
Obrigado, vereador Zander. Vereadora doutora Cristina, bom dia. Totti, até liguei para Vossa Excelência para fazer um pedido. Sim. Esqueci que Vossa Excelência estava aqui. Vou pegar aqui o telefone, não vi, não. Desculpa. Mas te parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito. Fica meio dando canseira em mim, viu, Zander? Mas não tem problema, não. Logo, logo resolve. Né? É brincadeira, né, Totti? Parabéns pelo trabalho, viu, Totti? Você vem fazendo realmente com que nossa capital melhore a cada dia. Eu só tenho uma pergunta bem simples. Os 140 funcionários, se ele não existisse na Comurg, a Comurg travaria? Ou... Não, na verdade, hoje a Comurg há um excedente de servidores, certo? Um excedente que é isso que nós estamos buscando nesse novo contrato, criar mecanismo de mão de obras que já conhece bem a cidade, já tem domínio, para que nós podemos fazer esse curso lá embaixo e com pontualidade e com presteza, certo? Não é que o 140 vai fazer falta ou não vai fazer falta. Nós estamos buscando que, se sair 140, vai ter que mandar mais 1.000, mais 1.500, para chegar dentro da adequação de um valor só para fazer varreção, fazer coleta e manter o aterro. Porque essa é a lei orgânica determina que o município é responsável. O que nós estamos buscando hoje é essa nova modalidade. A cada secretaria que tem a necessidade de fazer um contrato e nós prestarmos serviço de acordo com a solicitação no OS que eles nos encaminhamos. Entendeu? Aí, sim, esse 140 vai fazer falta. Porque lá nós temos que ter lá o reserva. Certo? Que qualquer servidor hoje, na área de coleta, na área de varreção, nós temos que ter o reserva, porque ele tem férias, ele adoece, certo? E a cidade não pode ficar sem isso, sem esse serviço. Então, nós temos sempre uma reserva de 25% daquele contingente, daquela área, para substituir o dia a dia. Ok, então, é só essa pergunta. Mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa capital, né, que pode melhorar a cada dia. Isso, muito obrigado. Vamos fazer isso. Presidente, em relação ao recolhimento do lixo das escolas municipais, está normal. Realmente, em relação ao recolhimento de lixo, a Comurg ainda está fazendo nas escolas municipais e nos CMEIs, ou vai ser necessário aquele convênio? Não, estamos fazendo. É evidente que nós vamos aproveitarmos para fazer com que, dentro do convênio, amplia também essa parte. Já estará de coleta. previsto essa questão. Só por último, senhor presidente, é porque eu peguei as datas do Escola Viva e dos mutirões, e, coincidentemente, os valores liberados para o Escola Viva sempre são precedidos pelos mutirões. O senhor acredita que não existe essa relação? Eu acho que não, presidente, porque os mutirões eles são sazonais. Nós trabalhamos agora a partir de maio até outubro. Ou as frentes de serviço, porque quando não tem mutirão, tem a frente de serviço. Mas eu acho o seguinte, eu acho que nesse momento que aparece esse dinheiro da Escola Viva. Porque com 15 mil ela faz a pintura, a parte elétrica, hidráulica, a pichação do muro, o conserto do telhado, a questão que esse é o custo que ela vai bancar. Os outros é doado pelo próprio município, que é a questão da limpeza, retirada de entulho, certo? Então, eu acho que ganha muito e aparece para a comunidade um serviço prestado então, com custo baixo. A Secretaria de Educação, ela repassa esses 15 mil para a escola, ela compra o material e a Comurg ela presta o serviço. Não existe pagamento da educação para a Comurg para prestação desse serviço. Não. É só para... Nós entramos com a mão de obra, custo zero. Esse de recurso é para só questão de materiais do mercado. Perfeito. Perfeito. Mais alguém tem alguma? Bom, presidente, quero agradecer, parabenizá-lo pela condução na Comurg, que tem acompanhado de perto o seu trabalho, sou admiradora, sou defensora da Comurg, tenho vários amigos e amigas lá, e o senhor pode contar com a nossa Câmara, eu tenho certeza, em nome dos vereadores, todos eles têm um grande respeito e admiração pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada ao vereador Zander, ao Cabo Sena, à doutora Cristina, e principalmente a você, presidente. Certo? Uma pessoa que, não pela minha idade, mas pela juventude que você tem, eu conheço o seu trajeto, a projeção sua, desde criança, junto com a sua família. Parabéns, certo? Que é realmente uma
uma pessoa visionária e que nós respeitamos muito e esperamos contar com o seu apoio, com a sua orientação, como de todos os vereadores. A casa, que hoje eu tenho essa humilde e alegria de ter como gestora, eu aprendi duas coisas. A primeira é saber ouvir. E, para mim, quem tem poder de mando, que é vocês que são eleitos pelo povo. Ouvir vocês. E o segundo é tentar atender todas aquelas reivindicações de vocês junto àquela casa. E pode contar conosco, certo? Eu não sei se respondemos à altura. Com certeza, nós temos aqui é conhecimento que é com muita lisura eu busco na minha vida como gestor, sempre coloquei, certo? São 52 anos que eu estou na gestão pública, sem nenhum cargo efetivo. Então, para mim, é um prazer participar da primeira CPI da minha vida com você aqui, certo? Intimado, mas eu vim com muita alegria. Muito obrigado. Só lembrando que não é uma CPI que investiga a Comurg, nem a conduta do senhor, é só para contribuição mesmo, para a gente identificar o retrato da educação, porque a gente sabe dos déficits de servidores lá, então contratos temporários. A gente queria entender essa relação de onde esses servidores da Comurg estavam lotados, prestação de serviço. Então, o senhor continua mais alguns anos aí. Eu tenho certeza que nunca será chamado a qualquer tipo de comissão de investigação por ato próprio do senhor. Obrigado. Exatamente como a nossa presidente disse. Você veio aqui intimado. As únicas a única pessoa do município que não pode ser intimado por uma ceia é o prefeito. Ele pode ser convidado, ou o governador. Então, os demais, infelizmente, nós temos até que rever esse regimento interno. Aproveitar que Vossa Excelência é da CCJ, eu também sou membro, Vossa Excelência vai assumir uma cadeira agora das duas que vão ter. Mas, na verdade, o que a gente buscou com a vinda do senhor aqui foi encontrar subsídios para que a gente possa fazer o confronto dessas informações. Para mim, essa questão das disposições, vereadora Sabrina, com todo respeito à relatora e à Vossa Excelência, que tem conduzido muito bem as sessões, está muito clara, né? Ela é um ato em que a prefeitura, um subterfúgio, até dizendo assim, que a prefeitura sempre usa, essa casa usa, né? As pessoas que eu acho que a Comurg, e aí o Totti conseguiu muito bem isso, né? E talvez com algumas pessoas que até saíram de lá, que infelizmente ainda ocupam cargos importantes aí dentro do nosso município, mas a prefeitura, a Comurg, tem feito o seu papel social de uma forma muito interessante, porque nessa legislatura tem dado àquela pessoa que é o trabalhador, que merece realmente ter lá o seu quinquênio de forma adequada, estando de forma adequada, e não a grandes ex-diretores, funcionários que já chegaram a receber quase R$100 mil, mas que estão aí no clive da Justiça, do Tribunal de Contas, com a sua devida formação. Então, Vossa Senhoria esteve aqui com o papel, na minha opinião, de poder nos dar esses subsídios para que a gente possa fazer a confrontação dessas informações. Obrigado. Eu também quero fazer uma consideração ao senhor. Para quem não sabia, o Totti era e sempre foi responsável por todos os mutirões e as frentes de serviço de Goiânia, mas ele ficava ali, escondidinho, né, Totti? E pelo trabalho desempenhado, vereador Zander e presidente Sabrina, pelo trabalho dele desempenhado, né, nessas frentes de serviço, nos mutirões, né, ele substituiu o Denis, que também fez um belíssimo trabalho ali. Substituiu o Denis e está, com certeza, fazendo a diferença na nossa capital. Obrigado. Né? E que cada dia vai melhorar. Porque quanto mais dinheiro aparece, mais condições tem de melhorar. Essa é a verdade. Esse eu não vi ainda não, mas vamos ver. Vai. Com certeza, a Goiânia, nos 2 últimos anos, vai fazer a diferença. Tem que fazer a diferença, porque agora tem condição. Exato. Nós estávamos negativo, chegamos no zero. Do zero passamos, né? Isso é bom. Dessa faixa positivo. Então, nós estamos positivo agora. Então, Goiânia tem, sim, que fazer uma diferença nos 2 últimos anos do nosso prefeito, né, que, com certeza, tem uma grande história e que não vai deixar essa história, essa bonita história dele, né, simplesmente apagar. Então, com certeza, ele vai fazer a diferença e o senhor faz parte dessa diferença. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.
Liberado, senhor presidente. Com licença, vou Obrigada. trabalhar, como você falou. Por favor. Por favor. Mas o que se eu conseguir para você, consegue para mim também. Não, é para Goiânia. Para Goiânia. Gostaria de chamar o senhor Márcio Campos, diretor da ITA. Chato. Eu também. Por favor, fique à vontade. Bom, só fazer uma justificativa, senhores. Nós havíamos convocado o senhor Rubens Gama, que é diretor da ITA, mas esse pediu que fosse trocado pelo senhor Márcio, visto que o senhor Rubens já se encontra em uma idade avançada, mais de 80 anos. 93. 93 anos. Então, dentro dessa justificativa, o próprio senhor Rubens indicou o senhor Márcio para vir aqui, que ele teria todas as informações para nos repassar. Por isso que a gente fez essa troca e agradeço a presença do senhor. Obrigado. Senhor Rubens, vamos começar com algumas perguntas. Senhor Márcio, vamos começar com algumas perguntas protocolares. Nome completo do senhor? Márcio Campos Palmerston. Qual que é a sua função na empresa? Eu sou diretor executivo da empresa, estou há 29 anos na empresa. O senhor tem informação de quantos contratos a empresa ITA tem atualmente com a Secretaria de Educação? Hoje são 2 contratos. O senhor sabe quantos ônibus e micro-ônibus fazem serviço de transporte escolar para a Secretaria? Sim, ao todo nós temos 35 ônibus, sendo 32 titulares e 3 reservas, e mais 4 micro-ônibus. Peraí, são 32 titulares, 3 reservas. Correto. Mais? 4 micro-ônibus. Micro-ônibus. 36 ao total. Correto. O senhor sabe quantos alunos são transportados pela empresa? Não sei, não saberia te informar. Quais são os valores desses contratos? O senhor pode informar para a gente? Eu tenho os valores nos contratos, mas de cabeça não saberia lhe dizer, né? Quantos meses são executados esse serviço por ano? Esse serviço é um serviço continuado, né? Ele é um serviço fixo, exclusivo, né, para a Secretaria de Educação. Ele não é compartilhado com outros clientes, né? Mas a Secretaria nos paga apenas 9 meses no ano, ou seja, apenas o ano letivo. Assim foi definido no edital de licitação, né? Uhum. A empresa, na verdade, ela tem que anualizar valores fixos, né? Porque é um veículo que fica à disposição o ano inteiro, mas nos meses de dezembro, janeiro e julho eles são suspensos. Ficam, né? parados, na Ficam verdade. parados. O senhor sabe me informar qual que é o valor que a empresa paga para o motorista? A empresa, ela tem um valor de acordo coletivo de trabalho, né? Nós, inclusive, na quinta-feira, respondemos um requerimento de vocês. Uhum. Para a empresa, ao final, esse valor custa em torno de R$5.000, né? Ela paga um salário de R$1.000 e poucos, salário base, que, adicionados encargos sociais, os benefícios, como vale alimentação, plano de saúde estendido ao funcionário, aos dependentes dele também, né? A reserva técnica, nós temos hoje uma reserva técnica aí na ordem de 15% para suprir as faltas, né? As folgas de final de semana, enfim. E essa anualização, ou seja, transformar a receita que nós temos de 9 meses para 12 meses, né? Porque eles ficam de uso exclusivo da Secretaria, então isso custa em torno de R$5.100 para a empresa.
Esses monitores e motoristas, nesses meses, desses 3 meses aí que não há utilização pela Secretaria de Educação, eles ficam à disposição da ITA, continua recebendo. Eles ficam parados, continuam recebendo, é um custo fixo, né? Para a empresa e para o município, no caso o contratante, ficaria até mais caro se ele fosse dispensado e recontratado. O custo dessa dispensa, indenização, ficaria maior, né? Eu estou vendo aqui no demonstrativo que vocês enviaram para a gente, que vocês computam como valor do trabalhador, né? Pagamento de INCRA, SEBRAE, SESC, SENAT, enfim, eu não sou contadora, contabilista, mas esses valores eles devem entrar nesse cálculo são legais, devidos, né? Um cálculo feito pela nossa área de departamento de pessoal, mas que são todos descontos e legais, né? Porque no contrato o que vem descrito é que o valor pago para o motorista e para o monitor é baseado no acordo coletivo. Correto. E aí, quando a gente olha o acordo coletivo, não existe a incidência desses outros pagamentos. Aí vocês estão pagando a mais, fora do acordo. Porque são, às vezes, obrigações legais que, às vezes, não se faz necessário conter no acordo coletivo de trabalho, né? Certo. Mas todas essas verbas que foram discriminadas na nossa planilha, né, solicitada por vocês, são todas elas devidas. Tá? Em relação ao monitor, que a gente tem uma diferença de salário entre o motorista e o monitor, mas o preço final é basicamente o mesmo. E não tem uma... Nós temos uma situação peculiar do monitor, né? Hoje nós temos na empresa ao todo 1.000 funcionários, né? Dos quais em torno de 700 são motoristas, né? E monitor é uma função atípica. A Secretaria de Educação, no seu edital, pediu que fossem também fornecidos monitores dentro do ônibus, mais para acompanhar o aluno no itinerário, né? Então, esse monitor também está sujeito a alguns treinamentos específicos lá da Secretaria de Educação. Então, embora no acordo coletivo de trabalho ele tenha um salário um pouquinho mais baixo do que o do motorista, né? O custo efetivo final do monitor, né, por conta da peculiaridade dessa mão de obra, por conta dos acréscimos de treinamento, ele ficou num custo final bem próximo do motorista. Tá. E o senhor disse que a secretaria dá cursos para esses monitores. Qual foi o último curso dado? O senhor sabe? Quando que foi? Tem um curso previsto, inclusive, no contrato, né, que a secretaria promove lá para esses monitores. Salvo engano, a periodicidade dele é anual, né? Foi prestado já no início desse mandato? Foi feito? Sim, sim. A função do monitor é acompanhar os alunos? Basicamente, fiscalizar os alunos dentro do trajeto, né, da rota estabelecida lá pela Secretaria de Educação. Existe algum critério para a contratação desses monitores? Sim, nós temos um processo seletivo, inclusive mandamos para Vossas Senhorias o processo de seleção como um todo, né? De todos os monitores, com os empregos anteriores, enfim. Essa documentação foi toda enviada a Vossas Senhorias. Inclusive, eu estou com alguns contratos aqui, o que a gente percebe é que a ampla maioria era... atendente, enfim, costureiras, eram pessoas que nunca tiveram uma relação com crianças, como cuidar dessas crianças, tratar dessas crianças. Por que eu pergunto isso, senhor Márcio? É porque eu recebi uma comissão de mães do Madre Germana que vieram reclamar da brutalidade que alguns monitores estão recebendo dessas crianças. Essa é a nossa preocupação. Por isso, perguntar do curso e se tem ou não essa exigência de algum mínimo, assim, se a pessoa mexer com a educação, alguma coisa assim. Bom, os pré-requisitos nós temos uma lista de pré-requisitos para recrutamento e seleção do pessoal, tá? Todo empregado da empresa, ao iniciar, ele passa por 2 dias de treinamento, né? A gente chama de integração, e fazem os treinamentos específicos. No caso da Secretaria de Educação, os monitores passaram por um treinamento específico por lá, né?
Nós temos também na empresa um treinamento que nós temos, inclusive, meta de 10 horas de treinamento por empregado ano, né? Essa meta nós temos conseguido cumprir. Por certo que nem todos os monitores da Secretaria de Educação são também funcionários da ITA. Então, acho que seria o caso de avaliar se essa situação é pertinente aos funcionários da ITA ou não, né? A gente imagina que os nossos funcionários têm atendido bem, inclusive nós temos 100% dos nossos empregados tem um treinamento em atendimento. Todo empregado que entra, ele é treinado em atendimento, né? Nós, inclusive, fomos agraciados numa pesquisa com uma nota de 9,1, uma pesquisa feita com todos os clientes, são em torno de 60 e poucos clientes, no quesito atendimento, né? Nós podemos também, a critério da Secretaria de Educação, caso haja qualquer solicitação para substituição, de imediato a gente pode fazer a substituição do monitor ou do motorista, né? Eu não sei se eu, enfim, não compreendi, mas existe monitores da Secretaria de Educação e monitores contratados da ITA? Pelo que eu sei, sim. É importante. Então, nem todos os ônibus certificar... são monitores da ITA, é isso? Nem todos são monitores da ITA. Eu posso confirmar, mas, salvo engano, tem monitores ainda da própria Secretaria de Educação. Aí é pago pela Secretaria ou pago pela ITA? Pago pela Secretaria de Educação. Vou fazer um requerimento solicitando, o senhor pode encaminhar para a gente quais são os monitores ligados diretamente a vocês? Sim, nós já, inclusive, respondemos o requerimento número 37 de vocês, né, com a relação de todos os monitores providos pela ITA. Ok, perfeito. Já tem o nome dos monitores, inclusive com o itinerário percorrido por eles. Ótimo. Doutora Cristina? Também quero. Bom dia. Bom dia. Senhor Márcio, Zander, mais uma vez, Sabrina, Cabo Sena. Eu estou aqui com a cópia, né, do contrato e fala aqui, né, à vista do contido nos autos, e conforme parecer 034 de 2019, folhas 588 a 591, da chefia da Advocacia Setorial, resolvo autorizar o terceiro termo aditivo do contrato 014/2016 por mais 12 meses, contado a partir de 11/3/2019, referente à locação de serviço automotor, ônibus convencionais, ônibus acessíveis e micro-ônibus, com e sem motorista e com e sem monitores. Então, o contrato deixa claro que pode ser que o monitor não seja da empresa, pode ser da secretaria, né? Perfeito. É importante, diante dessa reclamação, que haja a conferência por parte dessas mães do nome da pessoa, né? Eu sou professora também, professora de Educação Física, eu sei que não é fácil lidar, muitas vezes, dentro de um ônibus com criança, né? A vereadora Sabrina também, a mãe dela já foi proprietária de escola, sabe a dificuldade. A gente entende que tenham que ser pessoas treinadas, né? Porque vão estar com criança sob sua tutela, sob seus cuidados, e é importante averiguar, né, que a gente tenha o nome dessa pessoa para... de fato, apurar a denúncia. Esses servidores da empresa, vocês têm alguma forma de monitoramento? Vocês acompanham de alguma forma? Hoje tem tanta tecnologia, né? De alguma forma virtual, é acompanhado o itinerário, o trajeto, quem faz? Tem alguma forma de acompanhamento? Sim, vereadora. A ITA, hoje, apesar de até não ser exigido contratualmente, né, todos esses 35 ônibus, mais os 4 micro-ônibus, são todos monitorados por sistema de telemetria, né? Então, a gente consegue ver a condução real do motorista, se ele está com excesso de velocidade, fazendo uma curva brusca, enfim, uma freada brusca. A gente tem tido muito sucesso com esse sistema. Foi um sistema que, há 2 anos atrás, em setembro do ano retrasado, nós implantamos na empresa. Hoje, metade da frota da empresa está monitorada por sistema de telemetria, né?
Com isso, a gente consegue melhorar muito o quesito segurança, e esse foi nosso principal objetivo, né? Então, toda a frota é monitorada. É monitorada. E esse monitoramento, ele gera demissões? Isso é recorrente? Há algum tipo de conversa diante de alguma alteração, excesso de velocidade ou não cuidado com as crianças? Há algum... Doutora, por incrível que pareça, não. A gente, inclusive, fez um período oculto. Nós ficamos ali uns 3, 4 meses com esse sistema instalado nos veículos, né, para depois chamarmos os motoristas e dizermos para eles o que estava sendo monitorado no veículo. E, para nossa surpresa, os indicadores melhoraram muito, né? A partir daí, nenhuma medida punitiva foi tomada, pelo contrário, foram medidas educativas, né? E a gente percebeu, inclusive, que eram hábitos errados dos condutores, né? E que hoje, para nossa surpresa, às vezes eles próprios vêm querendo saber o que ele melhorou, como é que estão, enfim. São todos treinados, vão para uma sala de treinamento, há uma orientação. Quando não surte o efeito desejado, a gente coloca, às vezes, um motorista que tem cumprido as metas, né, para conduzir junto com o outro, para exatamente fazer com que o outro mude os hábitos, né, para hábitos melhores de condução. Então, hoje, a nossa prática tem sido essa e temos tido um resultado muito positivo. A gente quer estender esse monitoramento por telemetria para toda a frota da empresa. A empresa recebe em dia o que é firmado pela secretaria? Porque nós temos aqui da gestão anterior, né, vereador Zander, uma série de empresas que ficaram com dívida com a prefeitura, inclusive empresas que trabalham aí com a construção de unidades públicas, né? Para vocês têm tido pagamento em dia? Vocês têm alguma pendência de contratos anteriores? E o atual, como vem se dando esse pagamento? Tá. Bom, nós temos uma pendência ainda de uma fatura da gestão anterior, né? De um contrato anterior ainda da secretaria, não dessa administração. Essa administração, na virada do ano, geralmente ocorre um pequeno atraso. Hoje mesmo, até antes mesmo de vir para cá, eu chequei isso. A gente está hoje aí com 3 faturas em aberto, né? Mas é comum na Secretaria de Educação, seja na virada do ano, né? Normalmente ocorre na virada do ano ou quando de uma prorrogação contratual. Um pequeno atraso, um acúmulo na ordem de 3 faturas, depois que mais questão burocrática, eles vêm e regularizam. Então, o histórico da Secretaria de Educação é um histórico, vamos dizer, razoável. Não é aquilo que a gente planilha quando vamos para uma licitação, né, e projetamos num fluxo de caixa, né, projetado, mas não é o desejado, mas eu diria que, em relação a outros clientes do setor público, até a Secretaria paga direitinho. Nós tivemos uma série de problemas com as conveniadas, inclusive no planejamento da educação, e isso vem do governo federal. Há um repasse para cada criança e há um repasse também que é federal para o transporte. E, é claro, fica a cargo da gestão se ele vai terceirizar, se ele vai ter frota, né? Isso cada prefeitura faz a sua programação e esse dinheiro é gestado de acordo com a definição da prefeitura. Então, eu pergunto isso porque esse é um repasse federal. Então, ele não tem motivo de ter atraso, né? E a gente vê aqui como recorrente esses atrasos de repasse desse dinheiro, né? E é o que o senhor falou, é em torno de 3 faturas atraso e daí faz um pagamento único, é isso? Geralmente, em geral. Sim. Em geral, sim. Às vezes paga 2, depois ficam em aberto, mas diria que o prazo médio de pagamento da secretaria gira em torno de 2 faturas em aberto, em média, né? Se for tirar um histórico. Né? No processo de licitação, o senhor se lembra de quantas empresas participaram da licitação para operar o transporte para crianças? Eu lembro que foram vários lotes, né? Nós nos sagramos vencedores em 3, salvo engano, de uns 12 lotes que
que existiam no edital de licitação. Tinham veículos da linha leve, né? Tinham vários outros itens em que a gente não foi vencedor, né? Tinham ônibus por diária para eventos que a secretaria faz, que a gente também não foi vencedor. Então, foram diversas empresas que participaram da licitação. O número exato eu não lembro, eu diria que deve ter tido umas 10 empresas. E o contrato é sempre do veículo e o motorista? No caso dos ônibus, sim. Né? São ônibus com motorista e com monitor. Né? No caso de automóveis, pelo que eu me recordo, eram 100 motoristas. Né? Nos que a gente hoje tem contrato com a secretaria, todos são com motoristas. Por enquanto, né? Bom, bom dia, né? Bom dia. É Márcio, né? Márcio. Fiquei conhecendo aqui agora, não conhecia, mesmo estando aqui na Câmara já há um bom tempo. Na virada do ano, nós estamos em maio, né? Mas vamos lá. O senhor sabe me dizer se esse processo seletivo para esses monitores e os próprios motoristas, porque são para transporte de crianças, tem que ser um motorista com treinamento diferente. Esse processo seletivo é feito pela Secretaria de Educação ou pela ITA? Não, o processo seletivo é todo feito pela ITA, né? Esse serviço como terceirizado, né? A empresa tem liberdade para fazer o processo seletivo desse pessoal, né? No primeiro momento da contratação, como esse serviço era executado pela Secretaria de Educação, a Secretaria submeteu a nós os, então, atuais monitores para que a ITA fizesse o processo seletivo e verificasse quais se adequavam aos nossos requisitos de contratação. E isso foi feito, né? Então, boa parte dos monitores que nós temos hoje já eram monitores da própria Secretaria de Educação, porque o contrato anterior não previa monitores, né? Apenas motoristas. Certo. Então não foi feito parte do processo seletivo, já se agasalhou pela ITA essas pessoas que estavam... De toda maneira, nós fizemos o processo seletivo para ver se eles se enquadravam nos requisitos da empresa, né? Tá, e esse processo seletivo ele é feito via inscrição via internet, é publicado em jornais de grande circulação, ou ele... Sim, nós temos vários meios de recrutamento do pessoal, né? Através das mídias sociais, do nosso site, de jornais de circulação, né? Certo. São várias as maneiras que a gente utiliza para poder recrutar esse candidato àquela vaga. Tá, né? Eu especificamente gostaria de solicitar a SEI para que fosse mandado cópia desses editais de convocação, bem como as chamadas de mídias sociais. Perfeito. Mas não tem nenhum pedidinho de um deputado, de um vereador, coloca esse monitor aqui para mim... Vereador, sim, há Tem, né? sempre pedidos de membros da secretaria, de vereadores, de deputados, né? Mas eu diria ao senhor que todos a gente diz que vão passar pelo crivo do nosso processo seletivo. Aqueles que passam pelo crivo, às vezes a gente pode até dar uma oportunidade na frente de um outro, enfim. Mas atendendo o pedido do deputado. Atendendo ao pedido, sim, indicações. A gente está aberto a receber indicações de todo o segmento da sociedade. Tem amigos, Sim. tem parentes, tem vereadores, enfim, a gente recebe a indicação. Tá, mas então o senhor me confirma que se tiverem duas pessoas em condições de igualdade, é o que o senhor acabou de dizer aí, se um deputado, um vereador ou qualquer outra pessoa fizer esse pedido, o senhor mesmo diz que pode passar na frente. Às vezes, sim. Não há o senhor me impedimento para isso, não. Tá bom. Esses pedidos são formais ou informais? Na maioria das vezes, informais. Mas existem pedidos existem formais? Eu também sim. quero solicitar cópia de todos os pedidos formais com relação a essa solicitação. Eu faço essa pergunta porque... no final eu vou explicar o porquê. Primeiro, porque não vai ter nenhum meu, nem formal, nem informal. Até deveria ter, porque eu estaria brigando
em favor de algumas pessoas, porque hoje uma das coisas que mais aflige o nosso gabinete aqui, acho que 90% das pessoas que vêm aqui é solicitando emprego, o direito de poder levar comida para dentro da sua casa. Márcio, esses veículos que tem lá são micro-ônibus, né? Correto. E ônibus. E ônibus são quantos? 35 ônibus e 4 micro-ônibus. Todos da frota da ITA, eles nenhum é sublocado ou tem algum que é sublocado, terceirizado? Nenhum, todos da frota própria da frota empresa. da ITA. Você já respondeu à doutora Cristina que eles recebem, em tese, porque nós sabemos que a ITA tem uma grande dívida com a prefeitura, tem uma grande dívida com a ITA, no que tange as questões da Comurg, mas aí é outro assunto. A manutenção desses veículos, já que existe também uma verba federal que é específica para isso, ela alguma vez foi terceirizada da secretaria, uma oficina que atende a secretaria para atender e fazer um abatimento, um encontro de contas junto a algum veículo desse que é de propriedade da ITA? Não, toda a frota da ITA, a manutenção dela é executada em nossa estrutura própria, né, que fica ali no setor balneário Meia Ponte. Nós temos uma garagem com uma área de manutenção, com 18 boxes de manutenção simultânea, certo. Funciona 24 horas por dia. Lá nós temos 70 empregados que trabalham nesses turnos 24 horas por dia, né? Certo. Então, toda a manutenção dessa frota é feita em nossa própria estrutura. Própria oficina, né? Correto. Quanto ganha um motorista desse da ITA? Que eles são exclusivos para esses ônibus escolares, não é isso? Correto. Eles sim, atendem, porque se ele tem um treinamento diferenciado, eles... Eu preferiria separar em duas situações, quanto ganha e quanto é o custo final dele, né? Porque às vezes pode ter uma distorção na análise, né? O salário do acordo coletivo dele é em torno de R$1.200 e poucos, né? Mas ao fim ele custa para a empresa em torno de R$5.100. O custo seria anualizado, seria em torno de R$3.800, né? Como a secretaria optou por fazer um contrato pagando apenas o ano letivo, né, apenas 9 meses, 9 faturas, então a empresa tem que dividir por 9, multiplicar por 12 para anualizar, porque os funcionários são fixos, eles continuam o ano todo. Mas o salário de contra-cheque de um motorista, qual é o salário dele de contra-cheque? De acordo coletivo é em torno de R$1.200 e poucos. R$1.200 e pouco. E quanto que esse motorista foi cobrado no convênio que foi feito com a secretaria? Quanto que ele é cobrado da secretaria no edital? O contrato que nós temos com o município hoje é em torno de R$5.000. Tá. É exatamente nisso que eu quero chegar. Porque, por exemplo, eu também sou prestador de serviço, trabalho no ramo de locação de máquinas, mas eu não posso terceirizar o custo que é meu, patronal, né? Porque senão ficaria muito fácil para mim. Eu vou vender um serviço, e aí talvez por isso aconteça de algumas empresas sempre em ganharem algumas licitações, porque joga o custo lá embaixo, joga o preço lá embaixo para aquele preço que é o preço referencial, mas quando você olha uma planilha aqui, você vê que vários impostos, se assim posso dizer, ou várias questões que seriam da parte patronal são jogadas para o erário público. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque um motorista que eu pago, que a educação paga R$5.000, por exemplo, se eu for lá e jogar o custo dele a 900, eu vou ganhar a licitação, a tomada de preto, o preço, o convite, a todo momento que eu fizer, né? Então, já tem essa solicitação A6 já feita, nós já temos os números. Eu estou satisfeito, vereador. Bom dia, Márcio. Bom dia. Quero fazer duas perguntas somente. O senhor disse que tem pendência da gestão anterior. O senhor pode me dizer o valor? R$580 mil. R$580 mil. Aproximadamente. Sim. O senhor acabou de dizer aí que o motorista ganha 1.200. Correto. Salário base. E disse que fica o custo da empresa 5.100. Correto.
correto? E também disse que recebe do contrato 5 mil. Eu não entendi. Vereador, sim, exatamente isso, e até nos preocupou um pouquinho. Acaba que os anos vão passando. Nesse caso, a empresa está perdendo R$100. Exatamente isso que foi verificado, vereador. O que ocorre? Ano após ano, e a gente verificou isso em outros contratos, acaba que a gente concede, nos acordos coletivos de trabalho, um reajuste superior àquilo que a gente tem de contrapartida de reajuste do cliente. Então, muitas vezes, a gente é indexado por o índice do reajuste do salário base da categoria, mas a empresa acaba dando um reajuste superior no vale alimentação, ou acresce um plano de saúde para um dependente, e isso acaba no custo efetivo total, final, ficando o reajuste um pouco maior do que aquela contrapartida que ela tem do cliente. Então, isso, por vezes, ocorre. Acontece que a mão de obra ele não é um fator em que a empresa locadora vai auferir o seu resultado. Na prática, o que a gente faz, a mão de obra, as margens são mínimas, às vezes elas nem ocorrem, né? Então, as margens de uma empresa que terceiriza frota, que loca frota, elas estão muito mais no equipamento, né? Ok, eu ainda não consigo entender. Porque se eu pago 5,100 e recebo 5, eu estou perdendo R$100. Correto. Então, assim, o senhor já informou a prefeitura que não tem mais interesse em continuar trabalhando? Porque o senhor está perdendo R$100. Não tem como o senhor trabalhar perdendo todo mês R$100. Então, o senhor já informou a prefeitura que não tem mais interesse de continuar com esse contrato, ou o senhor acha interessante perder R$100 todo mês? Não, nós temos interesse, sim, vereador, porque, inclusive, na mão de obra do monitor, se for verificado, existe uma margem que há de sobra em relação, acaba um compensando o outro. E mais, essa diferença de R$100 tem uma linha aí nessa planilha que ela é relativa à administração, outra linha que é relativa à taxa de lucro. Então, é como se a empresa estivesse diminuindo a sua taxa de lucro, esses R$100, né? Então, por fim, eu queria dizer que a mão de obra ela acaba sendo um acessório do nosso negócio principal, que é o fornecimento do veículo, tá? Então, essa diferença para nós, ela não... Após, Vossa Excelência. Ela não... Tá? Eu estou satisfeito, presidente. Bom, quanto custa o motorista e o veículo mês? Quanto que ele custa para a secretaria? O senhor tem o valor? Me desculpa, de cabeça eu não vou lembrar. Quase R$40 mil, assim. se eu não me engano. 40 e... Você tem aí? Fácil. Quase R$40 mil. R$40 mil. Mais de 40. A mão de obra vira acessório mesmo, com todo respeito, Márcio, porque eu vou te dar um dado simples. Eu tenho uma van que faz o meu transporte da minha equipe, uma Sprinter que faz o transporte da minha equipe, onde um motorista custa mais caro do que o seu, R$ 2.500. Mas é uma van de 16 pessoas, eu não sei quantos assentos tem o micro-ônibus, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas que o valor de R$40 mil mês, ele compensa qualquer coisa. Ele compensa você esperar, ele compensa 2 meses, 3, 4. E aí você não tem culpa, não. Eu já tive uma resistência muito grande com a prestação de serviço da ITA. Na CEI, na qual eu fui presidente, vereadora Sabrina, e nós investigamos algumas questões com relação à Comurg, com relação a contrato onde não tinha motorista, se usava um motorista da Comurg, mas aí é um outro assunto. A ITA está fazendo o papel empresarial que ela tem que fazer. E já quero deixar claro aqui, esse problema não é do secretário de Educação. Esse problema é muito mais grave, muito mais grave. Esse problema passa por 1 ou 2 secretários na administração, mas que não é o de educação.
Mas eu queria entender esses números. Eu particularmente, como microempresário que sou, como conhecedor nessa casa aqui há mais de 20 anos, 8 como vereador e os outros como gestor, eu entendo que se um CEMEI, onde eu poderia tirar alguns ônibus deste de circulação, custa 2,5 milhões, e um contrato que se pendura por mais de 5 anos, onde vai gerar aí 30, 40 milhões de reais de contrato, no mínimo, se prevarica quando não se faz esse CEMEI, essas escolas, e traz essas crianças para não ter a utilização desse ônibus, desses micro-ônibus. Então, assim, eu quero deixar bem claro que eu te fiz todas essas perguntas para que fique claro que a ITA é passiva. Ela está no direito dela, ela foi lá... Teve uma licitação. Teve uma licitação, ela mostrou o preço, né? Agora, que tem alguma coisa muito errada, e aí essa SEI tem que se aprofundar, e já vou isentar aqui, não tem procuração dele, não é, esse problema aí é lá na fonte, não é no órgão pagador, que é a educação, não é... Né, acho que tem que se ter alguns cuidados, porque muitas dessas verbas são federais, elas não podem ser usadas para pagar folha, para pagar outra coisa, mas... se tiver um contratinho desse lá para mim, se o senhor quiser terceirizar, eu quero, viu? Porque é muito bom. Obrigado, Márcio. Me permite, vereadora, sim, complementar a fala do novo vereador? Vereador, é importante quando a gente trata de preço, né, só para complementar a sua ideia, e às vezes pode passar mal interpretada, né? A gente, quando vai para qualquer montagem de proposta, a gente se submete aos requisitos que foram apresentados no edital de licitação, né? Eu não me recordo dos números exatamente, mas poderia lhe dizer que, por uma simples multiplicação, né, se a gente tem 32 ônibus a R$40 mil, ele não seria 1.400.000 aproximadamente, né? Mas, enfim, não importa o preço. O que importa é que, nesses serviços, né, eles atendem turno matutino, vespertino e noturno. Então, não significa que cada ônibus nós temos um motorista para cada ônibus, né? Vocês poderão verificar pela listagem que nós mandamos, nós devemos ter aproximadamente 70 motoristas para os 30 e poucos ônibus, né? Assim como os monitores, né? Porque até por conta da legislação trabalhista, a gente não consegue atender com o mesmo motorista nesses 3 turnos de trabalho, né? Então, às vezes, o preço fica aparentemente caro, né? Mas é a realidade do serviço que nos foi solicitado, né? Obrigado. Esses veículos, no edital, nessa acabou respondendo parte da minha pergunta, mas o edital ele define tempo de vida do ônibus? Esses ônibus são novos? Normalmente, eles têm quanto tempo de uso? Sim, o edital exigiu que fossem todos novos, 0 quilômetro, né, no início do serviço. Exato. Senhor Márcio, o senhor disse que o mesmo ônibus, muitas vezes é necessário 2 motoristas em relação à carga horária e etc. O mesmo ônibus ele faz outra rota ou não? As rotas, nós até respondemos para vocês o itinerário, né? Elas estão bem definidas, eu não saberia detalhar, mas foram todas mapeadas pelo nosso sistema de monitoramento, desenhadas e enviadas para vossas senhorias, né? Então, às vezes, eu imagino que ele possa fazer uma rota no período matutino, outra rota no período noturno e por aí afora, né? Tá. O senhor sabe o objeto dos contratos? O senhor sabe precisar para a gente de cabeça ou não? Eu diria que a prestação de serviço de transporte escolar ou locação de veículos. Tá. Aqui nós temos, senhor Márcio, um formulário que os monitores eles têm que atestar, né? Mas o que a gente percebe é que são bem diferentes. Em cada monitor parece que faz de uma maneira. Existe uma uniformização de como tem que ser feito isso, a contagem desses alunos ou não? A secretaria exige isso, ou é da empresa, ou isso não é exigido?
Que eu saiba, não é exigido da empresa, né? Algum formulário de presença, formulário. Quantos alunos estão andando no ônibus, deixam de andar? Não saberia te responder. Posso checar com a nossa área operacional, mas, felizmente, não saberia te responder. Bom, o vereador Zander já adiantou também o que eu iria falar. Um dos contratos, inicialmente, está fixado em 10 milhões. E aí o aditivo é 1 milhão ano, quase, vereador Zander. Rotas por dia, 3 motoristas, porque o ônibus, o valor do ônibus ou é quilômetro rodado para se chegar àquele valor, teto, né? Por exemplo, quando eu loco uma máquina a R$100 a hora com 200 horas de garantia. Então, R$20 mil, um exemplo. Um operador, eu posso ter 2, 3 operadores, isso não significa que eu vou receber menos, pelo contrário. Eu não sei qual que é o modelo em que foi fixado, se é preço fixo do ônibus, de cada ônibus, mas mesmo se você pegar R$40 mil por ônibus, ou micro-ônibus, vamos pular 4 motoristas a R$2 mil, né, que é o preço, não estou colocando o preço com os encargos, porque se eu for fazer isso, os 4 vão dar R$20 mil, mas isso é uma questão do empregador. Do empregador, mas isso aí não pode ser colocado, esse peso, nós temos que colocar o valor, por isso que eu perguntei o valor de contra-cheque dele, vamos pular 3 motoristas, 3 turnos diferentes, a R$2 mil, 3 vezes 4, 6, ainda sobram R$22 mil para cada veículo mês, né? É um valor que, na minha opinião, eu vou repetir, nenhuma culpa do Márcio, nenhuma culpa da ITA, que passaram por um processo onde ganharam, aplicaram o preço, né, e a prefeitura aceitou. E, na minha opinião, nenhuma culpa do secretário de Educação, mas essa SEI tem que se aprofundar para nós sabermos verdadeiramente quem são as pessoas que, de alguma forma, possa estar tirando proveito de alguma coisa. Até porque, independente de culpa, o que a gente percebe aqui é que são mais de 10 milhões anos em um contrato de educação, né? Que, enfim, poderia estar sendo melhor aplicado. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Senhor Márcio, a gente agradece seus esclarecimentos, sua presteza, o envio dos documentos com muita rapidez, essa SEI agradece. Como o vereador Zander falou, não existe uma culpabilidade da empresa. Vocês participaram de uma concorrência legal, lista, ganharam, e essa comissão... as informações servem para a gente balizar, principalmente a forma com que a secretaria tem utilizado os recursos públicos, que não para o fim da educação, que é efetivamente prestar aos meninos, que os meninos tenham uma prestação de serviço educacional a contento. Obrigado. O senhor quer se manifestar? Quer fazer alguma consideração? Sim, por favor. Eu que agradeço. Nós estamos sempre à disposição da Câmara Municipal. Só para uma passagem rápida, a ITA é uma empresa que, o ano que vem, completa meio século de história, né? E uma história muito bonita, uma história que foi iniciada pelo seu Rubens, que está com 93 anos de idade, né? Hoje sem condições de comparecer aqui, mas que plantou na empresa, ao longo desses 50 anos de trabalho, né, 4 valores que a gente cultiva e pratica no dia a dia da empresa, né, faz parte da cultura da empresa. Esses valores são o comprometimento, a responsabilidade, o respeito, a organização e a seriedade. Então, nós estamos aqui sempre à disposição de vossas senhorias, né, para aquilo que for necessário para elucidar aí o trabalho de vocês lá junto à Secretaria de Educação. Tá? A empresa fica aberta também para a visita de vocês, caso queiram conhecer mais de perto. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. Em relação ao requerimento da Neide, é necessário fazer a votação ou não? Não, para retirar a convocação dela que foi aprovada. Vamos fazer a votação para retirar?
Como vereador Zander, eu te parabenizo, vereador, porque o senhor, inclusive, que sugeriu o nome da Neide, e agora, revendo o objeto da CEI, o senhor... Não só da senhora mesmo, Neide, mas também... Por agora, se ela estiver agora à frente, tudo bem. Mas eu digo com relação a qualquer fato anterior, então, para que nós não maculemos, não fizemos a maculação da CEI, então eu achei prudente. Depois, no momento oportuno, junto com a assessoria, se a gente puder de outra forma rever. Perfeito. Em votação, que eles foram a aprovação do requerimento do vereador Zander para desconvocar a ex-secretária Neide, aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Encerra a sessão, convocando outra para segunda-feira.